Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema muito importante e que foi, depois de muita discussão, muito debate, muita divergência e controvérsia doutrinária e jurisprudencial, pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal no ano de 2020. Antes, deixa eu te pedir para deixar um joinha e se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Vamos falar sobre prescrição, um dos temas mais recorrentes em provas de direito penal e dos mais complicados, especificamente no recorte de interrupção do lapso prescricional. Veja, dentro do artigo 117 e seus incisos do Código Penal brasileiro, há uma série de situações, de hipóteses que ensejam a interrupção do prazo prescricional. A interrupção, diferentemente da suspensão, gera o zerar do cômputo, ou seja, a partir desse fato, dessa interrupção, a prescrição vai voltar a correr do zero, do início, beleza? Bacana. E aí qual é a grande questão? O artigo 117, no inciso 4º, estabelece que o acórdão condenatório recorrível, a publicação do acórdão condenatório recorrível, ele é uma causa interruptiva do lapso prescricional. Ocorre que a doutrina majoritária e o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, assim como pontualmente julgados da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, militavam no sentido de que essa incidência de causa interruptiva do lapso prescricional somente ocorreria quando o acórdão fosse inaugurador da condenação ou, eventualmente, majorasse a dosimetria da pena, ou seja, quando a sentença fosse absolutória e em eventual recurso da acusação houvesse a reforma para fins condenatórios, aí caracterizado estaria o acórdão condenatório recorrível, ou, imaginando aqui que o agente tenha sido condenado a 5 anos, a acusação tenha recorrido e obtido vitória para majorar, ou seja, transformar aquilo que era de 5 anos, por exemplo, em 6 anos. Nessas duas situações, inabalavelmente, estaríamos diante de um acórdão condenatório recorrível, apto, portanto, a gerar a interrupção do lapso prescricional. No entanto, doutor e doutora, qual é a grande questão? Essa orientação, ela afastava a hipótese de interrupção prescricional quando o acórdão ele mantivesse a mesma dosimetria da pena, o mesmo quantum da condenação e não trouxesse nenhuma inovação. Ou seja, se o Ministério Público tivesse ou a defesa tivesse apelado de uma condenação e no julgamento da apelação mantivessem aquela condenação exatamente como a sentença tinha estabelecido, não haveria aqui a incidência do inciso 4º do artigo 117 e, portanto, não haveria interrupção da prescrição. Da mesma maneira, quando em recurso da defesa, por exemplo, ou mantivessem a condenação, mas em patamar menor em termos dosimétricos do que aquele estabelecido na sentença. E por que isso? Porque, segundo essa orientação, somente estaria o vocábulo condenatório, que é o predicado desse acórdão publicado e recorrível, quando estivéssemos diante de uma condenação originária ou originada no julgamento apelativo, ou que aquela condenação atacada na esfera recursal obtivesse êxito para majorar ou recrudescer o tratamento em face ou em desfavor do acusado. Entretanto, ali, apesar de a orientação doutrinária majoritária ser nesse sentido, essa orientação não era unânime, não era uniforme, era majoritária. E apesar de encontrar absolutamente ressonância no STJ, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal refutava essa perspectiva. E interessante destacar que
O plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ordem de habeas corpus 176.473 de Roraima, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no dia 27 de abril de 2020, consolidou o entendimento refratário àquele estabelecido pelo STJ, ou seja, atualmente para o plenário do Supremo Tribunal Federal, é tranquilo que em absolutamente todas as publicações de acórdão que se mantenha ou estabeleça a condenação, seja inaugurando, seja mantendo ipsis literis ou mesmo reduzindo a condenação, haverá a incidência do artigo 117, inciso 4º do Código Penal. E vejam como isso é importante. Após essa decisão de abril do plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto a 5ª turma como a 6ª turma do STJ reconheceu que o entendimento ali anteriormente consagrado não tinha mais ressonância na Suprema Corte e, portanto, já alterou a sua orientação. Então, é muito importante que vocês registrem. Hoje, atualmente, e isso serve sem dúvida alguma para a sua prova, é uniforme tanto no STJ como no STF que o inciso 4º do artigo 117, ou seja, a causa interruptiva do lapso prescricional, se materializará quando da publicação de acórdão condenatório recorrível, seja independentemente essa condenação é exata manutenção da sentença condenatória de primeiro grau, mantendo-se a condenação ainda que tenha havido redução da dosimetria e da própria pena, ou mesmo a majoração. Beleza? Independentemente de qualquer coisa, se o acórdão for condenatório, menor, maior ou igual a dosimetria ou a sanção penal, haverá incidência aqui dessa causa interruptiva da prescrição. Uma ótima decisão para fins de concurso de Ministério Público, de delegado de polícia, bom também para ser cobrado na magistratura e uma orientação não favorável para a defesa, para a prova de defensoria, mas que sem dúvida alguma vocês serão instados a se manifestar e a responder em provas objetivas, discursivas, dissertativas ou mesmo orais, que essa é, sem dúvida alguma, hoje, de forma tranquila, no STF e no STJ, a orientação prevalecente. Beleza? Bacana? Não esquece de comentar se você gostou desse vídeo, e deixa o joinha e se inscreve, aciona o sininho, porque se você não tiver inscrito se você tiver inscrito quando eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!